Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, a todos amados, queridos ouvintes da palavra do dia. A palavra de Deus hoje está em Jeremias, no capítulo 20, deixa eu ver, 23, e no verso 22. Tá, 21, 22, 23, acho que até. Vamos ver aqui, pessoal. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivesse estado no meu conselho, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras. Eu teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras, que se profetizam do engano do seu coração? Até aqui, pessoal. Glória a Deus. Tá frio, né, gente? Mas as nuvens estão passando, né? A noite tá linda, luarada, bonita. Mas as nuvens estão vindo, né? Tá passando lá do Rio Grande do Sul, lá do Santa Catarina, né? As nuvens estão movimentando, por isso que está esse vento. E elas estão buscando água nos rios, para depois lançar sobre a terra, né? Então elas estão passando bem baixinha. E está formando aí esse friozinho. Gostoso para ficar na cama, dormindo, né? É, ó. Hoje tem muita gente que vai dar trabalho para levantar, né? É, mas é assim mesmo, né? A gente tem que levantar, tem que viver, né? A obrigação espera e temos que fazer a nossa parte, é verdade? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E sabemos que um dia compensa o outro. Se ontem a gente não conseguiu fazer algo, hoje nós vamos conseguir, né? Se você não deu produção ontem, hoje você vai dar. Mas o que você fez ontem foi uma preparação para que hoje venha completar, né? Não fica triste, tudo vai dar certo. Não se desespere, confie no Senhor, tenha paz, porque com a paz tudo dá certo, né? Se a pessoa não tiver paz, tranquilidade, daí tem que ficar fazendo tudo de novo. O trabalho que era para ter feito uma vez só, né? Então a gente precisa mesmo ter controle em tudo, né? Isso vem de Deus, vem do nosso Criador. Porque o nosso Criador é tão longânimo, né? Paciente. Ele tem poder de fazer o mundo em um dia, né? O que é a terra diante dele, né? E ele fez umas coisas no dia, no outro dia ele fez outras coisas, né? Dia primeiro criou a luz, e foi indo, foi criando, né? Os animais, ele poderia ter criado tudo numa hora só. Aí o homem, ele poderia falar assim, apareça o homem. Não, mas ele
modelou, formou, né? Depois soprou o fôlego de vida, né? Então, sem pressa, né? Com toda a longanimidade. E tudo que ele fazia, ele via que era bom, né? Ah, eu fiz essa árvore, que bom! Oh, que legal, né? Ai, ele criou os animais, ai, que bom! Tudo que ele fazia, ele admirava, né? E as flores, né? Meu Deus, cada flor linda, né? Ai, meu Deus do céu, eu fico imaginando Eva lá no jardim, né? Com tantas flores, tantos frutos, né? E não é para menos que a gente gosta de jardim, né, gente? Principalmente nós que somos mulheres. Ah, meu esposo fica falando para mim, "Ei, lá em casa vai virar uma floresta. Onde vai, pega uma mudinha de flor. Ah, toda casa que vai traz uma mudinha de flor, né? Ai, meu Deus, né? E tem homem também que gosta muito de jardim, não é verdade? Por que será, né? Porque o nosso Deus também. Quando ele criou todas as coisas, ele pegou e plantou um jardim. E no jardim dele tinha ali todas as espécies de plantas, flores, frutas, animais, tanta coisa, né? E não, 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 não. Isso aí ele fez na terra. Aí depois, a parte, ele plantou um jardim. Depois que ele plantou o jardim. Depois o homem lá no jardim, né? Olha que coisa, né? Que perfeição, né? Colocou o homem no jardim, tá? Decorando o jardim com o ser humano, né? Com aquele homem. Deus é maravilhoso, longânimo e paciente. Por isso que nós também devemos também ser como ele, né? Porque a ansiedade, o nervosismo dá problema. Acaba com a saúde, né, pessoal? Gente, nós lemos aqui a palavra sobre, está falando aqui dos profetas, né? E essa profecia aqui, esse capítulo fala de Jesus, profecia a favor do Messias, sobre o Messias, né? Ah, antecedendo, diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Aí, nesse capítulo aqui, Jeremias está profetizando sobre o Senhor Jesus, né? Um renovo virá. Eis que vem dias em que levantaria Davi um renovo. E esse renovo nós já sabemos que ele já veio, já foi levantado, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas daí, gente, vai indo a palavra, né? E vai falando sobre profetas, profetas enganadores. E não é de hoje, não, viu? Já era de antigamente também. E o que tinha de profeta falso, meu Deus do céu. E hoje as pessoas ficam admiradas, né? Com os profetinhos que estão aparecendo. Mas isso aí já acontecia antes, né? E Deus sempre mandando a palavra, dizendo: ai, desses profetas que ficam falando que sonhou com isso, com aquilo, sendo que não sonhou nada. O próprio Deus falando. Ai, desses profetas que ficam profetizando no meu nome, sendo que eu não mandei, né? Está escrito aqui, ó. Não mandei esses profetas. Não mandei. Mas, contudo, eles foram correndo.
Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Foram correndo profetizar mentira, né? Mas se estivesse estado no meu conselho, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras. E eu teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações, né? Mas os profetas estavam guiando o povo, gente, no lugar errado, né? E assim, muitos hoje, gente, estão andando no caminho ruim, caminho mau, por quê? Porque ama escutar mentiras, né? Se você fala a verdade, eles não gostam, não. O povo gosta de ouvir coisas mentirosas, coisas boas, né? Mentirosas. Por quê? Porque convém, amassageia o pecado, né? Dá força para o pecado. Deus está contigo. E a pessoa está no pecado, quer dizer, Deus está comigo no pecado. Tudo profeta mentiroso, né? E, e o povo, gente, não quer santificar, não quer orar, para que realmente os dons de Deus verdadeiros venham se manifestar, né? Porque é tão diferente, né? A profecia verdadeira mesmo, né? Que Deus usa as pessoas em profecia, gente. Usa sim, mas debaixo da santificação, né? Deus santifica. Mesmo que a pessoa teve um passado horrível, um passado pesado, mas a pessoa se arrependendo dos seus pecados, sendo lavados e remidos no sangue de Cristo, o Senhor usa a pessoa como vaso novo, né? Então, gente, olha aí, estava um problema sério, né? Esse negócio aí de profetizar sem Deus mandar, né? Então, Deus estava indignado com esses profetas, né? Ah, se tivesse me dado ouvidos, então, o meu povo, então eu teria feito voltar do seu mau caminho. Quer dizer, se tivesse ouvido a Deus, Deus ia fazer eles andar no caminho certo, ia fazer eles voltar, né? Mas é muito mais confortável ouvir as palavras mentirosas, né? Eita, mas tá difícil a coisa, né? O povo engambelado, né? O que é certo ele chama de errado, o que é errado chama de certo, né? Olha, diz Deus assim, ó, porventura, sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e também Deus de longe. Quer dizer, então, que eu sou só um Deus presente? É assim que estão me tratando? É assim que estão me vendo? Eu sou Deus de perto, mas também sou Deus de longe. Oxe, né? Sabe que tem um louvor tão lindo, 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 lindo. E diz assim, que Deus é Deus de perto e não de longe. Então, gente, e quando eu vou louvar esse louvor, eu mudo esse pedacinho da letra, porque é Deus de perto e Deus também de longe, né? Porque Deus é onipresente. Não tem como Deus ficar, eu sou Deus de perto e não consigo ir tão longe assim, né? Não consigo ir lá do outro lado do mundo, ou mesmo em outros planetas, né? Eu sou Deus só limitado, né? E Deus não é, né? Ele está presente em todos os lugares, né? Não é mera, foi ele que fez as coisas, e ele não estaria presente, né? Ele diz que ele colocou o eixo da terra, né? Que tremendo, né? Se eu descer as partes mais baixas, lá tu estás. Se eu subir as alturas, tu estás.
Para onde fugiria eu da face do Senhor, né? Vou fugir da parte do Senhor. Eu vou fugir da face do Senhor. Vou pegar o navio e vou sumir. Eu vou lá para Jope, né? Eu vou para Tarsis. Eu vou para Nínive. Melhor ir para o Rio Grande do Sul, né? Quem sabe lá Deus não me vê, né? Meu Deus. E Deus também ri muitas das vezes, né? O Senhor diz que às vezes ele dá risada do ímpio, né? Para onde for, o Senhor está vendo. Se você cavar um buracão lá no meio da terra, lá ele vai estar, vai ver. Não tem jeito não, né? Pode pegar aí um metrô, pode pegar qualquer coisa e fugir da presença do Altíssimo. Não tem jeito, gente. Não tem jeito, né? Olha o vento soprando. Também faz lembrar da palavra dizendo que Deus faz das nuvens o seu carro. Que lindo, né, gente? Deus é onipresente, onipotente, né? E onisciente. Então, porventura, sou eu, Deus, de perto e não de longe? É uma pergunta. Eu sou Deus só de perto? Eu não sou também Deus de longe? Não sou, né? Esconder-se e alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Não. Profetaiada. O Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Deus diz assim, não adianta esconder esconderijos, porque eu estou vendo, né? Estou vendo tudo. Estou vendo até aquilo que está escondido. Aquilo que você escondeu. Aquilo também que você faz escondido. Meu Deus do céu, né? Tem pessoas que abriam um buraco e escondeu coisas para que ninguém visse. Mas o Senhor viu, né? Tem pessoas que foi atrás da árvore e colocou lá, fez um buraco, escondeu lá. Mas os olhos do Senhor viu também. E agora, né? Pessoal. Então, nosso Deus, Ele é onipresente. Por isso que nós podemos recorrê-lo, porque nas nossas aflições Ele está presente, Ele está vendo, né? Então, a gente precisa recorrer ao Senhor. O que adianta ir na sala do médico e ficar olhando para a cara do médico? Não vai adiantar nada. O médico vai querer saber o que você quer, o que você tem, né? E só que tem também uma coisa, você levantou e foi no médico, não foi? Então, e para entrar na presença do Senhor, precisamos também levantar. Precisamos andar. Precisamos tomar atitude, né? O cego Bartimeu, ele ficou lá clamando, eu quero enxergar, eu quero ver. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas teve que ir ao Senhor. Tiveram que levar ele ao Senhor. O Senhor Jesus disse, traz ele aqui. E se ele dissesse, não, vem o Senhor aqui, né? Então, cada um tem que tomar atitude, né, de recorrer ao Senhor. Sempre tem os processos,
Teve um cego que o Senhor fez um lodo e falou para ele lavar no tanque de Siloé. E se ele não fosse? Né? O Senhor Jesus poderia ter curado ele imediatamente, como ele já fazia com as pessoas. Mas teve cada caso é um caso, né? Teve um cego que falou assim, eu quero ver, Senhor. Não, pera lá. Teve um cego que chegou até o Senhor de uma forma e o Senhor Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça por você? Meu Deus, né? Aqueles dois, tinha dois cegos na beira do caminho e um deles era Bartimeu. Aí o Senhor perguntou, o que você quer que eu te faça? Oh, meu Deus. Você está entendendo? Então precisamos de atitudes, temos que fazer alguma coisa, temos que abrir o coração para o Senhor, né? Então o cego disse para o Senhor, eu quero ver. E sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus? Então vê. Então vê. Oh, que lindo, né, gente? Meu Deus. Então é isso. O que você quer que o Senhor Jesus faça por você? Fala para Ele. Fala com Ele, conversa com Ele. Ah, mas eu converso com a minha santinha, eu converso com não sei com quem. Gente, o Senhor Jesus disse para conversar com Ele. Está entendendo? Não adianta você falar com as enfermeiras. O Senhor Jesus é o médico. Tem que falar com o médico. Está entendendo? O médico é formado em anatomia. O Senhor Jesus é formado desde a fundação do mundo, gente. Entendeu? O Senhor Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus é Deus. Entendeu? Então, nós temos toda a liberdade de entrar no santuário do Senhor pelo sangue de Cristo. Nós temos a liberdade de falar com o Senhor Jesus, gente. E eu tenho certeza que Ele não vai negar bem algum para aqueles que confiam nele, né? Glória a Deus. Então, essa é a palavra do dia, que Deus, gente, Ele não é somente Deus de perto, não. Ele é Deus de perto e Deus de longe, tá? Ele é um Deus que Ele está contemplando os encarcerados, Ele está vendo seu filho lá atrás das grades, Ele está lá, Ele está em todo lugar, né? É Deus de perto e Deus de longe. Ah, mas a minha família está lá do outro lado do mundo. Ele também está vendo, né? Basta nós estarmos sempre em comunhão com Cristo, que o nosso Deus está conosco por nós, nos ajudando. De maneira nenhuma Ele vai se importar com aqueles que viram as costas com Ele. Se virou as costas é porque não quer Ele. Se a pessoa não quer Ele, vai fazer o quê? Né? Paciência, né? E essa é a palavra de hoje. Fica com Deus, tenha um bom trabalho. Deus abençoe seu dia. Graças a Deus, em nome de Jesus.